Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre pós-verdade e fake news, o mundo dos mentirosos. Estávamos no último vídeo falando sobre a verdade que é rompida, que é quebrada na pós-verdade. Existem vários tipos de verdade e a conclusão nossa é de que a verdade factual, nos termos em que ela é proposta por Hannah Arendt, é o conceito que melhor se amolda a esse tipo de estudo. É um conceito que leva a um elemento comum entre todos e que, portanto, serve como referência para qualquer tipo de discussão com relação à verdade. Há um conceito de verdade que possa ser tão amplo, mais preciso, que possa ser a ponto que possa ser usado em uma definição mais precisa. E apesar do ensinamento de Hannah Arendt com relação ao fato como uma verdade física, sensível, mensurável, nós não podemos continuar sem fazer uma referência a um contraponto que não é bem um contraponto, mas é sobretudo uma falsa divergência ao que se presume ou ao que se comenta ou ao que se conclui em relação à proposta de Hannah Arendt. Essa falsa controvérsia se dá pela citação de um dos grandes filósofos da humanidade, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, um dos grandes filósofos, descabe aqui uma intervenção profunda para o esclarecimento das teorias abordadas por Nietzsche, mas apenas a um fato específico que é muito citado quando se fala em pós-verdade ou em verdade. Nietzsche teria dito ou disse em suas obras um conceito que não existem fatos, existem apenas interpretações. Esta frase, retirada do seu contexto, é usada em praticamente todos os discursos que se faz com relação ao conceito de verdade, como uma afirmação ou reconhecimento de que a verdade não existe, de que existe uma verdade de cada um, de que tudo que você vê ou tudo que você sente é produto que foi entregue a você por outra pessoa, portanto, não há nenhuma verdade, existem apenas interpretações. Mas convém lembrar que não foi isso que Nietzsche disse. O que Nietzsche falou era justamente ao contrário. Nietzsche privilegiava a existência do fato. O que ele reconhecia era que o que nos chega são interpretações do fato. Ele acreditava numa avaliação crítica do fato, sem que fosse induzido por elementos externos. Quando ele fala não existem fatos, existem apenas interpretações, ele diz que o que chega a você não é o fato bruto, aquele fato que você talvez tivesse como referência. Ele diz que o fato que chega a você muitas vezes é filtrado por uma série de elementos até que ele se exiba de uma determinada maneira. Mas ele era um fato. Isso é incontestável, porque se não houvesse o fato, não haveria interpretações. Então, esta singularidade, ela é retirada do contexto e os falsos apóstolos de Nietzsche apontam essa afirmação de que não existem fatos, existe apenas interpretação, como a negação do fato. Não é, muito pelo contrário. É a afirmação do fato e de que a busca do fato bruto, do fato em sua perfeita existência, é que deveria nortear o conhecimento humano. Portanto, a frase retirada de contexto não leva à conclusão de que Nietzsche evitava ou excluía a possibilidade da existência de fatos. E mesmo Hannah Arendt critica, porque ela conclui isso, é evidente, existem fatos que não podem ser negados, por mais que se queira ou que se pretenda. Então, existe a possibilidade de filtragem, existe a possibilidade de deturpação, de fato existe, mas o fato continua sendo um conceito, um valor, um acontecimento do qual não se pode negar. Existe ainda uma outra contraposição que se fala com relação
ao conceito de fato, que se dá a um movimento que surgiu nos Estados Unidos na década de 70, 80 em diante, o chamado pós-liberalismo. O pós-liberalismo, ele surgiu com a ideia de que todo o conhecimento, toda a narrativa e todo fato que chega ao conhecimento de alguém veio através de outra pessoa, que é óbvio. E, portanto, essa outra pessoa não apresenta o fato da maneira como ele é, mas apenas uma versão, uma ideia daquilo que poderia ser. Esse movimento tem a sua lógica numa reapreciação da filosofia de Nietzsche e leva mais à frente ainda, negando a possibilidade de que haja um acesso, de que possa haver um acesso a essa verdade, a esse fato bruto. Naquilo que foi repudiado por Hannah Arendt, e veja que situação, que perspicácia, a colocação de Hannah Arendt é feita mais de 20 anos antes desse movimento existir, e ela pondera sobre isso e fala e leva a seguinte conclusão: por mais que existam versões, o fato é sempre verificável. Por que ele é verificável? Porque ele é físico, ele é testemunhado, ele é registrado, ele possui seus vestígios, ele possui suas consequências, suas derivações. Portanto, a ideia de que não possa existir um acesso ao fato e que só versões teriam sido objeto de continuidade na história escapa à correta apreciação. Até porque a história também é um processo. E a interrupção deste processo gera vazios, gera consequências que tornam o próprio processo histórico irrealizável. Portanto, tanto o pós-liberalismo, quanto a ideia de Nietzsche, ele não é um contraponto, porque, como já dissemos, ele privilegia o fato. E o pós-liberalismo simplesmente é a negação do conhecimento. Vamos frisar mais uma coisa: se qualquer indivíduo, qualquer ser humano negar conhecimento, se ele negar a possibilidade de ter um fato em comum, porque não há fato em comum, só há opiniões, e aí havia um dito famoso já: se nós vivemos de opinião, a minha é melhor que a sua. Nós vamos entrar num momento de conflito onde não há discussão ou não há possibilidade de convivência social. Nós estaremos dentro de um atrito permanente, onde quem tem mais força vai acabar guiando ou dominando uma determinada situação. Portanto, nós temos que deixar bem claro a questão de que nem Nietzsche, nem o pós-liberalismo admitem ou levam à conclusão, no caso específico, de que os fatos não existem, que a verdade factual está distante de sua essência. Mas há uma outra questão, e isso tem continuidade. Vamos continuar no próximo vídeo com conceitos extremamente relevantes para que possamos entender a pós-verdade. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos agora nos aprofundar no universo da manipulação e de como isso é feito. Muito obrigado.